Benedetto no Corinthians, faxina no São Paulo, os números assustadores de Lucas Lima no Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre esses três assuntos, conto também sobre a economia grande que o Galo vai fazer com saídas de atletas, tem novidades importantes envolvendo o Fábio e o Cruzeiro, vou falar sobre o América e as negociações com o investidor para a venda do clube, para completar tudo sobre Ricardo Goulart no Santos, Gabigol saindo ou não do Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Já passamos de 1.140.000 inscritos e a gente segue continuando para tentar deixar todos vocês muito bem informados, para você não perder nada sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais. É só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Se curtiu o vídeo, também não esquece de deixar like, até porque ajuda pra caramba. Bom, bora começar a contar as coisas. Antes, só lembrar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Importante, não tá rolando o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, mas onde tiver jogo tem aposta na 1xBet. Copa São Paulo de Juniores, por exemplo. Campeonato inglês, espanhol, português, enfim, todas são oportunidades para que você possa mandar bem e faturar uma grana. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Fechou? Bom, começar o vídeo com informações, tradicional giro de notícias. A primeira das informações é do Atlético Paranaense. Ricardo Gomes é o novo diretor executivo de futebol do CAP. Ele havia viajado anteontem com o Paulo Autuori para Curitiba, conheceu as instalações do clube, conversou com o Mário Celso Petralha e vai ficar como executivo trabalhando ao lado do Autuori. Ricardo Gomes, que não atuava desde 2019, quando havia trabalhado no Bordeaux. Já o Ricardo Goulart recebeu uma proposta oficial do Santos e analisa com carinho a possibilidade de se tornar reforço do Peixe. Me surpreendeu a notícia, até porque o Ricardo já recusou propostas financeiras melhores como a do Fluminense. Mas todo o projeto apresentado, não só ao Ricardo, mas ao staff do jogador, acabaram chamando bastante atenção. O empresário do Ricardo Goulart é o mesmo empresário do Fábio Carille, o Paulo Pitombeira. E o Santos quer transformar o Ricardo Goulart em sua grande estrela dentro e fora do campo, com produtos, com iniciativas, associando o Ricardo ao torcedor do Peixe. Tudo isso acabou mexendo com o jogador e uma resposta positiva pode ser dada ao longo da semana. Prometo trazer mais novidades sobre o caso. Quero falar agora sobre Nicão. Todo mundo noticiando que Nicão é questão de tempo para ser anunciado como reforço do Internacional. Até eu já falei sobre esse assunto, mas no contato que eu tive antes de gravar esse vídeo com o pessoal que cuida da carreira do Nicão, a afirmação é de que o negócio não está tão perto assim. Pode acabar rolando? Pode, mas ainda existem algumas tratativas que precisam ser resolvidas. Vale a lembrança de que o Nicão tinha contrato com o Atlético Paranaense até 31 de dezembro, nesse momento está livre no mercado e vai poder escolher seu futuro. Para fechar o giro de notícias, quero contar sobre Gabigol, que já teve o assédio de 3 clubes internacionais, o West Ham, Newcastle e agora o Fenerbahçe. O primeiro a procurar o Flamengo foi o West Ham. Esse contato aconteceu no finalzinho do ano de 2021, no mês de dezembro. O clube inglês sugeriu ao Flamengo o empréstimo de 1 ano e meio por 6 milhões de euros. A resposta do Flamengo na hora foi: não emprestamos o Gabigol. Ou vocês vêm aqui e pagam a multa rescisória ou não há acordo. Importante, tenho lido em vários lugares que a multa rescisória do Gabigol é de 33 milhões de euros, que equivale ao dobro daquilo que o Flamengo investiu. A informação que eu tenho do Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, é de que a multa rescisória hoje do atacante é de 30 milhões de euros, é essa a cifra que o clube estrangeiro precisa depositar no Flamengo para ficar com o Gabigol em definitivo. O Newcastle sondou, mas não fez proposta. Vocês vão lembrar que o Newcastle é aquele novo rico do futebol inglês, foi comprado pelo herdeiro da família real da Arábia Saudita, enquanto o último clube interessado é o Fenerbahçe da Turquia, ainda sem proposta oficial. Não acredito que o Fenerbahçe tenha capacidade financeira de tirar o Gabigol do rubro-negro. Bora falar agora sobre o América. Informação exclusiva sobre o Coelho, que vai disputar a Libertadores ou a pré-Libertadores na temporada de 2022. Vocês vão lembrar que há semanas discute-se a possibilidade de o América ser vendido por um fundo de investimentos internacional. A negociação parecia muito próxima de ser concretizada, com todos os valores, tempo de contrato, a forma como seria costurado esse acordo, mas ontem
terça-feira, entrei em contato com uma pessoa do América e essa pessoa me contou que o acordo subiu no telhado. E eu explico os motivos. Depois que Cruzeiro e Botafogo foram comprados pelo Ronaldo e pelo John Textor, o investidor que negocia com o América passou a exigir que ele tenha 90% das ações do América, Sociedade Anônima do Futebol. Exatamente como aconteceu com Botafogo e Cruzeiro. A negociação até então ela era discutida em outros números ou com outro percentual. E o grande problema é que o Conselho do América só aprovou a cessão de até 65% das ações. Imagina-se que até 70% o Conselho top, 90% até esse momento a chance é zero. O Marcos Salum, que é quem está conduzindo todo esse processo de transformação do América numa SAF, prometeu fazer uma reunião de urgência com o pessoal do Conselho para demonstrar a preocupação. Ou vocês aceitam os 90%, ou não vai haver acordo e esse investidor não fechará com um coelho. Então esse é o dilema, prometo trazer mais novidades para vocês ao longo da semana, conforme existir essa reunião, para a gente definir se o América vai ou não ser comprado por um investidor internacional. Quero falar agora sobre o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Venho alertando vocês desde os últimos dias sobre a possibilidade de o Fábio não ficar na Raposa. Grande ídolo do clube, mas tem uma questão financeira extremamente complicada. No finalzinho do ano de 2021, o Sérgio Rodrigues acertou uma prorrogação do contrato com o Fábio. O contrato que terminaria em 31 de dezembro foi estendido até 31 de dezembro de 22. Esse não é o problema. O problema vem agora. O Sérgio Rodrigues aceitou um reajuste, um aumento salarial para o Fábio. E esse reajuste está fora da realidade financeira do novo Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Não bastasse essa questão do salário, ainda tem uma outra coisa que pega de forma pesada, que é uma dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio de cerca de 10 milhões de reais, referentes a salários atrasados, pagamentos de direitos de imagem e também uma bonificação a que o Fábio tem direito desde que o time caiu. Isso porque lá atrás, quando o Cruzeiro era da Série A, o Fábio ganhava 650 mil por mês. Quando o Cruzeiro é rebaixado, ele passa a ganhar 150 mil, só que o Cruzeiro condicionou uma parte de pagamentos entre 150 mil e 650 mil que seriam depositados na conta do Fábio a partir do momento em que o time voltasse à Série A. Então, nesse exato momento, o que se discute entre o Ronaldo e o Fábio é: se o Fábio ficar, o Cruzeiro do Ronaldo tem de assumir essa dívida de 10 milhões de reais. Se não houver acordo, o Fábio vai ser mais um daqueles que terá dívida com o Cruzeiro e provavelmente só receberá essa grana ao longo de 10 anos. Rolou uma reunião na noite dessa terça-feira, não houve acordo. Há uma distância bem grande ainda entre as partes e haverá um novo acordo, mas pessoas de dentro do Cruzeiro já não descartam a possibilidade de o Fábio não conseguir completar os 1000 jogos. O maior ídolo da história recente do Cruzeiro pode ter de deixar o clube pela porta dos fundos. Bora falar agora sobre... uma coisa rápida sobre o Cruzeiro. O Alan Ruschel também está negociando a sua rescisão de contrato. Outro jogador que pertencia ao elenco da temporada passada não faz parte dos planos do Ronaldo Fenômeno. Quero falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que vai conseguir uma economia bem considerável com a saída de 3 atletas, todos por empréstimo. O Everton Guimarães trouxe esses números que são bem interessantes. O Natan está indo por empréstimo para o Fluminense, R$1 milhão é quanto o Flu vai bancar ao Atlético pelo empréstimo. O Johan está bem perto de virar jogador do Red Bull Bragantino, cerca de R$500 mil pelo empréstimo. E o Alan Franco está indo jogar no Charlotte FC também por empréstimo, R$1 milhão. Você soma esses 3 empréstimos e o Galo terá nos próximos dias um depósito de R$2.600.000. Mas a economia não se dá só por isso. Haverá também uma baixa na folha salarial dos 3 atletas. O Johan e o Natan ganhavam 400 mil por mês, o Alan Franco ganhava cerca de 300 mil por mês. Se você pegar os 12 meses de salário mais 13º de cada um deles, a economia com o Natan é de 5 milhões e 200 mil, do Johan também mais 5 milhões e 200 mil, do Alan Franco de 3 milhões e 900 mil. Soma tudo isso e você chega ao valor de 14 milhões e 300 mil reais economizados na folha salarial ao longo do ano de 2022. 14.300 mais aqueles 2.600 e são mais de 16 milhões de reais entre receitas economizadas e que entram no clube. Galo que está bem perto de anunciar a venda do Júnior Alonso para o Krasnodar. O time russo já enviou um representante a Belo Horizonte, que já acertou os últimos detalhes, negociação praticamente sacramentada por 8 milhões e 200 mil euros. Muito mais do que os 3 milhões de euros investidos quando ele foi contratado pelo Alexandre Matos. Um lucro que o Galo vai ter de aproximadamente 165% na comparação com o real de lá, com o real de hoje. Para completar,
Se o Júnior Alonso está saindo, o Godin está muito perto de ser contratado. O anúncio do Godin deve acontecer tão logo a saída do Júnior Alonso for oficializada. Sobre treinador, imagino que você deva estar se perguntando, e o Júnior e o Jorge Jesus vem ou não vem? O que eu posso contar é que rolou uma reunião nessa terça-feira entre os representantes do Galo e o Jorge Jesus, mas o JJ tem colocado empecilhos, tem pedido mais tempo, tem demonstrado preocupação em assumir o Atlético Mineiro. E o Galo, nesse momento, cogita a possibilidade de partir para um plano B. O grande alvo era o Jorge Jesus, mas sem essa reciprocidade em relação à vontade de trabalhar no Atlético, o Galo já começa a discutir alternativas no exterior, tá? A informação que eu tenho é de que Renato Gaúcho e outros técnicos que atuam no Brasil hoje não fazem parte dos planos do Galo. Prometo também atualizar vocês diante de qualquer novidade. Bom, quero falar agora sobre Lucas Lima e Palmeiras. Os números são assustadores. O meu amigo Diego Iwata Lima revelou ou relembrou todos os detalhes do acordo entre o Palmeiras e o Lucas Lima quando da sua contratação. Na oportunidade, ele chegou do Santos livre, estava desempregado e o Palmeiras acertou, ou seja, não houve um investimento para a compra dos direitos econômicos. Então o Palmeiras se sentiu confortável para dar um salário alto e luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. A luva é de 15 milhões de reais, que foi diluída ao longo de todo o tempo do contrato. 5 anos, 60 meses, ou seja, o Lucas Lima tem direito só de luvas a 250 mil reais por mês. Esse valor é fixo, não muda em hipótese alguma. O que mudou foi o salário dele. Ele começou ganhando 600 mil reais por mês no primeiro ano e a cada novo ano de contrato ele ia assegurando 50 mil reais por mês de acréscimo, ou 50 mil reais ano de acréscimo. Então vamos lá. Primeiro ano, 600 mil reais por mês. Segundo ano, 650 mil reais. Terceiro ano, 700 mil reais por mês. Quarto ano, 750 mil reais por mês. E esse, que é o quinto e último ano de contrato, o Lucas Lima passa a ter 800 mil reais por mês de salário. 800 mil mais 250 mil de luvas e ele tem direito a 1 milhão e 50 mil reais por mês para vestir a camisa do Alviverde. E tem mais, ainda ficou combinado que a cada jogo do Lucas Lima em campo rende a ele 15 mil reais. Se o cara faz, por exemplo, 10 jogos no mês, seria um número difícil, mas ele embolsaria mais 150 mil reais. Só para você ter uma ideia de como esse contrato é alto. E se tornou um grande prejuízo para o Palmeiras. Já foram cerca de 50 milhões de reais investidos no atleta e até o fim do vínculo, caso o Palmeiras não consiga se desligar dele, serão 60 milhões de reais. Importante, o Palmeiras não colocou o Lucas Lima, assim como o Luiz Adriano, para se reapresentar nessa quarta-feira. Isso porque o Palmeiras tem esperança de que ele feche com o Fortaleza, mas no Fortaleza, o Lucas Lima é tratado como uma das últimas prioridades. Fortaleza tem feito vários movimentos anteriores ao Lucas Lima. Tentou, por exemplo, contratar o Natan, que fechou com o Fluminense. Sondou a possibilidade de ter o Johan, que está indo para o Red Bull Bragantino. Não descarta a chance de contratar o Ricardo Goulart. E o Lucas Lima vai ficando para o fim da fila. Se nenhuma das tentativas for concretizada, a comissão técnica vai debater sobre a possibilidade de ter o Lucas Lima por mais uma temporada. Um nome que não agrada, especialmente pelo custo e também pelo desempenho. O Lucas Lima esteve emprestado no Fortaleza, 70% dos direitos eram pagos pelo Palmeiras, só 30% eram pagos pelo Fortaleza e ainda assim o Lucas Lima não conseguiu agradar no Leão do PC. E aí, o que você acha sobre os números? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar agora a respeito do São Paulo. Está se desenhando uma enorme faxina no departamento médico do Tricolor. O primeiro demitido é Ricardo Sasaki, que é fisioterapeuta do clube e um dos responsáveis pelo lançamento, pela criação do Refis, que durante muito tempo foi tratado como um centro de referência na recuperação esportiva de atletas. São Paulo, inclusive, em outras décadas, conseguia contratar jogadores graças ao seu Refis. É que caras machucados do Brasil e do exterior vinham se tratar no Refis e acabavam ficando no São Paulo. Foram vários os casos. O Adriano Imperador é só mais um dos exemplos. Pois bem, o Refis acabou ficando ultrapassado e vocês viram que no ano passado São Paulo teve todos os problemas do mundo, com a questão física e também a questão médica. Os homens da comissão técnica do Hernan Crespo já foram demitidos e boa parte dos problemas na visão da diretoria estavam ligados à preparação física do auxiliar, do cara que estava ao lado do Hernan Crespo. Agora, havia um segundo movimento de alterações do staff, da comissão técnica permanente do São Paulo. O Ricardo Sasaki é só um daqueles que deve sair. Eu até separei uma frase de uma fonte minha dentro do São Paulo. Ela disse o seguinte, abre aspas: o Sasaki já foi desligado e há uma reformulação ainda grande sendo estudada, mas
depende do cronograma financeiro do São Paulo, fecha aspas. O que essa pessoa está querendo dizer? Que para mandar funcionários com bastante tempo de casa embora, você precisa ter fluxo de caixa. Tem fundo de garantia, tem indenização, tem salários, eventualmente alguns desses caras podem até ter salários atrasados. Então, o São Paulo pretende mexer de forma considerável nos membros da comissão técnica ligados à parte médica e física, mas vai depender muito também do quanto for investido na contratação de atletas. Importante, além da mudança de pessoal, o São Paulo também pretende fazer alterações físicas na estrutura do Refis. O São Paulo já criou uma comissão médica que está terminando um relatório com novos procedimentos e protocolos. Essa pessoa também me contou que as conversas do São Paulo com empresas que têm materiais de recuperação física, as conversas estão adiantadas e o São Paulo deve ter, a partir dos próximos dias, a chegada de uma série de equipamentos que vão permitir ao clube ter uma condição de cuidar dos seus atletas de maneira mais eficiente. Para fechar, só vale a lembrança de que o São Paulo segue aguardando respostas de Douglas Costa e Soteldo. Tem nada a ver com o assunto que eu estava comentando, mas é que durante o programa do Nicola dessa terça-feira, teve um monte de gente me perguntando sobre a possibilidade de o Douglas Costa já ter respondido de forma negativa para o São Paulo. Consultei o Júlio Casares e o Júlio assegurou que não tem qualquer resposta, nem do Douglas, nem do Soteldo, pelo menos até esse momento. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Benedetto e essa história de que ele pode pintar no Corinthians. Primeiro a falar sobre esse assunto foi o pessoal da Jovem Pan em São Paulo, nessa terça-feira. A informação que eles trouxeram é de que o Corinthians, com dificuldade para contratar o Diego Costa, o Cavani e o Luizito Soares, já não descarta a possibilidade de tentar o Benedetto. O que dá para contar para vocês é que o argentino de 31 anos de idade vive uma fase horrorosa no Elche. Vocês lembram que no ano passado ele quase veio para o São Paulo? Naquele momento ele estava jogando no Olympique de Marselha, não tinha muito moral no clube francês, que é dono dos seus direitos econômicos. O Olympique e o São Paulo chegaram a fazer um acordo, empréstimo com pagamento de parte dos salários sendo feito pelo time francês. Só que a esposa do Benedetto não quis vir ao Brasil, e eles acabaram optando por fechar com o Elche, o time pequeno da Espanha, que é hoje o 18º colocado, seria rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol se o torneio terminasse. Além disso, da campanha horrorosa do time, tem outro ponto. O Benedetto não tem conseguido jogar. Desde que ele chegou foram 15 partidas, só 2 gols marcados e 1 assistência. Desses 15 jogos, 7 como titular e 8 na condição de reserva. Ele não entra em campo desde 11 de dezembro, desde então o Elche já fez mais 3 jogos e o Benedetto nem sequer foi relacionado. Então tirar o Benedetto do Elche hoje não é um problema. A maior dificuldade pro Corinthians hoje é convencer a esposa do Benedetto a vir ao Brasil, mais especificamente ao São Paulo. Foi algo que impediu acordo com o Tricolor. E outra, concorrência com o Boca Juniors. Vários jornais na Argentina informam que o Boca já abriu tratativas com o Benedetto e também com o Olympique de Marselha para a recontratação do Benedetto, que foi jogador estrelado, tem muito moral com o torcedor do Boca. Na dividida entre Boca e Corinthians, se as condições de negócio forem parecidas, pode ser que o Benedetto dê preferência ao Boca Juniors. Procurei 2 pessoas do Corinthians, as 2 asseguraram que não ouviram falar a respeito do interesse do Benedetto, que o Corinthians seguia se concentrando nas possibilidades de trazer o Diego Costa, o Cavani ou o Luizito Soares. O Luizito Soares e o Cavani estão praticamente descartados em relação ao Diego Costa. O que está pegando é a multa rescisória de 16 milhões de reais. Ele tem mais um ano de contrato com o Galo e o Corinthians quer o jogador, mas não quer ter de pagar nenhuma compensação financeira ao Atlético Mineiro. O que você faria? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Também queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e lembrar que a gente criou um canal de cortes aqui no YouTube, em que a gente separa os principais trechos dos nossos vídeos e as entrevistas das lives, para você não perder nada. Para assistir a tudo do canal de cortes, vou deixar o link na descrição do vídeo, você clica, se inscreve e ativa as notificações, fechou? A gente se vê de tarde com mais informações, abraço, tchau!